Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre a dentição infantil. Nossa convidada é a Camila Negri e o episódio se chama Que Mãe Nunca Deixou o Filho Dormir Sem Escovar os Dentes. Gente, a gente sempre procura um título para os nossos episódios, né, para abordar o tema geral. E dessa vez o título que a gente achou que mais faria sentido seria falar justamente que mãe nunca deixou o filho sem escovar o dente, porque eu desconheço uma mãe que nunca deixou o filho dormir sem escovar o dente, a menos se o filho ainda não tem dente, né? Para quem tem nenenzinho aí, isso talvez não passou pela cabeça. Mas enfim, a nossa convidada é a doutora Camila Negri. Ela é odontopediatra, dona da clínica Pequenos Sorrisos, que fica em São Bernardo do Campo. Ela também é professora da clínica de odontopediatria do mestrado e especialização da Faculdade São Leopoldino, Mandique de Campinas, e participa da ONG Por um Sorriso, onde ela já fez diversos trabalhos voluntários aí cuidando da dentição de crianças pelo mundo. Inclusive, ela foi 2 vezes para a África. A gente se conhece há anos, dá até vergonha de falar, mas são quase 30 anos que a gente se conhece, então você tá ficando velha. E a gente estudou junto, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E além de tudo isso que eu falei da doutora Camila, ela também é mãe do Mateu, que tem 8 meses. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Que mãe nunca, né? Então, eu sempre falei muito sobre a maternidade com as minhas pacientes, com as mães dos meus pacientes, e agora eu vivo também a maternidade. Então, está sendo uma experiência muito gostosa aí, esses 8 meses de Mateu. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É claro que o nome do episódio é uma brincadeira com um fundinho de verdade, né? Mas fundão de verdade. Mas antes da gente se aprofundar mesmo no tema, queria que você falasse um pouco sobre você. Você sempre quis ser odontopediatra ou não? Você queria ser odonto, depois a pediatria te escolheu? A Como foi? odontopediatria me escolheu. Eu sempre gostei muito de crianças, mas a odontopediatria me escolheu dentro da faculdade. Então, quando eu estava ali na época de ensino médio, pensando na faculdade, eu sempre quis algo relacionado à saúde. Então, cogitava medicina, veterinária, odontologia. E a odonto me escolheu exatamente pelo tema maternidade. Eu sempre quis muito ter uma família, eu sempre quis muito ser mãe. E a odontologia era algo que eu via que eu teria uma possibilidade de mexer mais com o meu horário, ser dona do meu horário. Então, foi um dos motivos que eu entrei. Eu sempre quis a odonto. E foi muito, assim, foi uma escolha super assertiva e eu sou apaixonada. Não, e dá pra pela perceber. odontologia. A gente que te acompanha, a gente vê o quanto você ama o trabalho que você faz. E aí, depois, até no final desse episódio, você fala aí um pouquinho mais da sua clínica. Já falo, sim. Quando você era criança, como era a sua relação com o dentista? Você tinha medo? Você gostava de ir ao dentista? Sempre gostei. Meus pais sempre me levaram. Então, minha mãe, a tia Rose, que trabalhou na minha clínica também. Hoje em dia, ela é só avó do Mateu, mas por muito tempo ela foi tia Rose dos pequenos da clínica. E ela sempre me levou. Então, eu lembro, né? De 2 grandes dentistas que me atenderam, o tio Valner, que ele é amigo da família, então ele é o meu tio até hoje, e o tio Marcelo, que fazia a minha parte ortodôntica, e eu sempre gostei de ir neles, e eu lembro do cheiro do consultório Nossa deles. senhora. Primeira pessoa que eu ouço falar que amava ir no dentista. Meu Deus. Sempre gostei. E olha que eu era bem difícil com o aparelho, assim, eu sempre fui de quebrar muito o aparelho. Isso que eu ia falar, além dela gostar de ir no dentista, ela gostava de ir no ortodontista. Eu lembro que eu ia na dentista, era amiga nossa da família, assim, amiga do meu pai. Só que a gente é do ABC, todo mundo aqui, né? E ela era muito longe em São Paulo. Então, quando marcava um dentista pra mim, eu tinha que acordar muito cedo, ia com meu pai até o fim do mundo. Eu lembro que ia dormindo no banco de trás. E aí tinha consulta, meu pai depois me trazia de volta pra casa, pra depois ele voltar pra São Paulo pra trabalhar. Então, assim, pra Era o mim. caos. Eu não lembro da consulta em si, de como era. Mas eu lembro só disso, que eu tinha que acordar muito cedo. Eu lembro. Eu não tinha problemas, mas também não gostava, não amava. Gente, quem que ama ir no dentista? Gostava, e ele era bravo comigo, porque eu quebrava muito os brackets, mas era bem legal. Falando em brackets, era uma pergunta que eu até ia deixar pro final, mas eu vou falar agora. Mudou alguma coisa? Porque
eu não vejo mais criança e adolescente usando aparelho fixo, gente, igual na nossa Não. geração que todo mundo usou aparelho. Eu não vejo Quem mais. não precisava usar, queria usar. Eu queria, exato. Não, aconteceu? ainda se usa muito. É que hoje em dia a gente tem outros tipos de aparelhos. Então, hoje em dia, os alinhadores ganharam um espaço muito grande. Então, os Mas alinhadores. tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito de um aparelho fixo. Então, até a criança hoje em dia tem aí alguns alinhadores que já trabalham com a ortopedia, mas a maioria, os meus pacientes, eu sou ortodontista também, então os meus pacientes usam muito aparelho móvel, removível. A gente tem hoje em dia também outras técnicas que eles usam o aparelho só para dormir. Então mudou, né? Comparado com na nossa época São os que. mesmos tipos de aparelhos, mas mudou alguns protocolos de uso. Não tem mais a Então, aqueles banda que dá aparelhos aquela apertadinha que a gente Isso, chorava. hoje em dia a Não gente tem mais. trabalha um pouco mais com tubos em vez de banda. Não, mas e os Os bracketzinhos? brackets Quase não vejo mais. existem. Gente, a Sim. alegria dessa fase era ir no A dentista pra cor. trocar a corzinha A da cor. latinha. A cor. Mas é porque você ainda tem a Madu, que ainda não tá nessa fase. Mas os pré-adolescentes ali ainda eles usam Pode bastante ser, bracket. porque eu não tenho tanto contato, né, com E quando a produto. gente pedia pra pôr um de cada cor, a dentista queria morrer. Ai, eu adoro. Eu tenho lá todas as cores. Eu adoro que eles peçam bem coloridos. Os móveis com adesivinho. Um móvel É. com adesivo, com glitter. Continua essa mesma festa. Então é impressão minha. Impressão. Gente, eu usei. Eu não sei se você lembra disso, mas eu usei aquele. O extra bucal. Aquela freio de burro. O extra bucal. Fazia catequese, eu ia pra. É. Gente, ó, Hoje em na dia nossa tem época ainda. tinha muito bullying, só que não se falava tanto de É. bullying. Ó, gente, tá? Host aqui do podcast, o que eu sofri de bullying? Sofri, mas não era tanto mimimi quanto tem hoje, tá? Não, é diferente. E hoje em dia a gente tenta não que não usem. Existe o aparelho extrabucal, existe máscara, mas a gente pede para não ir para a escola. Então hoje em dia Porque melhor. as crianças complicado, não usam né? para ir para a escola. Ô, Ká, e voltando agora pra neném, vai, digamos assim, eu lembro, você é a odontopediatra da Madu, e eu infernizava ela antes da Madu ir na primeira consulta, porque eu via todos os amiguinhos, todas as nenéns do prédio, da escolinha, todo mundo já com dente, e a Madu lá, sem dente. Aí eu mandava foto pra Camila, será que agora vem? Quando era qualquer coisa, não era dente, não vinha dente. Eu falei, Exatamente a Madu assim. fez 1 ano, festa de 1 ano dela, banguela, e eu Banguela. e a Camila lembra, eu ficava desesperada. Como assim, minha filha? Será que ela tem algum problema? Por que não nasceu nenhum dente ainda? A Paula era desesperada. E ela me Eu sei. Todo acalmava. mês chegava uma mensagem. Agora vai, eu tenho certeza, agora é dente. Eu fazia, Paula, não é, ainda não, ainda não. Qual é o período, assim, aceitável? Porque a Rafa, com 7 meses, já tinha o Já primeiro começou a dente. ter E aí, a primeiro dente. Acho que Madu, tem com antes, mais com de 1 ano. 4. O meu Mateu, 4 meses, estava lá no Nossa, sofrimento qual dos que é o dentes. período aceitável, assim, O pra aparecer? aceitável, a gente fala que assim, dentro da normalidade, a partir dos 6 meses, que é muito próximo à introdução alimentar. Mas pode até ali 1 ano e 2 começar a rasgar o primeiro dente. E o da Hoje- Madu foi com 1 ano e Foi. 1 mês, cravado, assim. Hoje em dia a gente fala que a gente não trabalha tanto as épocas, tem que nascer o primeiro dente tal, tem que nascer tal. Então a gente fala que mais ou menos até os 36 meses, que são os 3 anos, tem que ter os 20 dentes de leite. Tá, que susto. Tá. Eu Não. achei que você ia falar assim, até os 3 anos, se não tiver nenhum dente, tá tudo tranquilo. Não, então até os 36 meses tem que ter os 20 dentes de leite. Tá. Não, Eu a nunca gente não. contei da Madu, mas acho que ela tem todos, né? Tem Você sim. já contou? Já. Que bom. Tem A os Rafa, 20. com 2, já tinha todos. Com Então, 2 tem anos, muita já tinha criança que nascido com tudo. 2, 2,5 já tá com os 20 dentes. Então, a gente hoje em dia não trabalha muito tanto. Ai, não, 6 meses tem que ter dente. Mas eu sei que isso é uma ansiedade das mães mesmo. Ai, meu Deus, o amiguinho já tem. E aí acontece a mesma coisa na época de troca dos dentes. Então, Já até normalmente, avisa a gente, quando que a gente pode esperar? a partir dos 5 anos ali começa a ficar molinho e daí vai E todo o processo para E é difícil também, né? Porque eu vejo a minha sobrinha tá nessa fase. E aí o dente fica mole, mole, mole. E é dente que não cai, ele tá ali mole. O outro já tá nascendo e aquele não cai, ela não deixava tirar. É difícil, né? Mas- Pra criança, eu acho que deve ser uma fase difícil de entender que vai cair aquele dente e vir outro, Ô, não Gabi, é? mas eu acho que hoje também as mães estão. Eu lembro quando os meus dentes caíram, minha avó, assim, ó, não tinha dó nem piedade. Passava a pomadinha lá e crau. Todos os meus Credo, dentes a não, minha os avó meus tirou. não foram E assim, aí não. eu não sei se hoje as mães hoje estão mais soft, estão mais, né, a educação positiva, a dentição positiva. Ai, filhinho, quando o seu dente quiser cair, ele cai.
Eu não sei se você percebe isso de diferença de quando você era criança. Todos esses núcleos vão no meu consultório. Desde os que tiram o dente, começou a ficar mole, já tira. Desde o núcleo, ai não, vai cair só. E não cai sozinho, né? Você posta um monte de foto aí de dente que já tá o permanente Hoje inteiro em e um monte de dente dia, lá. o que acontece? Por conta da alimentação, muita alimentação processada, muita alimentação mais molinha. As crianças não se alimentam mais da mesma forma. Não estou nem dizendo que é mais certo ou errado, mas mudou um pouco a alimentação. Então não estimula tanto os dentes. Então acontece muito. Hoje em dia é muito comum nascer o dente permanente atrás do de leite. Então ele começa a ficar mole, mas não cai, porque o dente permanente está nascendo atrás. Então, mas não cai porque ninguém puxa, né? Porque eu acho que eu vou ser igual Mas minha eu avó. não deixava puxar o meu. Não, De mas jeito deixava nenhum. antes, Minha avó Não, era eu de radical. jeito nenhum Não, mas deixava. às vezes o permanente nasce atrás e ele não amolece Ah, suficiente o de leite. Aí tem que ir no Daí dentista. tem que ir no dentista e a gente tira. Mas eu sempre falo que da forma mais natural possível em casa. E é natural, não é deixar o dente balangar lá até engolir. Não, mas assim, estimula a criança. Não, ó, vamos fazer uma ginástica. Tá lá assistindo uma televisão, tá lá jogando videogame, tá brincando. Pode mexer o dente, não tem problema nenhum. Não é contraindicado mexer o dente, pode Mas balançar os o seus dentinho ali. pacientinhos gostam quando você fala isso? Porque você tá me Gostam. falando, eu já tô pensando, ai, vou... Não, Ah, eles louca, né? gostam. Acabei de falar que ia arrancar o dente da Madu, Mas agora você tem tá, ai, muita- coitada, ela vai mexer. Mas é o que eu falei, eu atendo todos os núcleos. Tem muita mãe que não consegue tirar, que É, tem eu não vou agonia, conseguir. não gosta de mexer, e daí a gente acaba mandando, a gente tira em casa, se não consegue tirar. Você falou de estimular, né? Eu lembro quando a gente foi na consulta de 2 anos da Rafa, na dentista, ela falou exatamente isso. Ela falou, Gabi, ó, agora que ela tem todos os dentes, é importante dar coisas duras para ela morder. Então, é importante que ela morda a fruta direto e não Isso. mais dar a fruta Picadinho. picadinha, para justamente fortalecer esses dentes, né? Exatamente. Mas ela morde? Morde. Porque a Madu é morde. fresquinha, ela quer agora tá comendo maçã. Até semana passada eu não comia. Agora a mamãe tá comendo na escola. Só que tem que ser cortadinha e tem que tirar a casca. Fresca, né? Não, assim, Mas ela não morde uma maçã. Maçã mesmo, assim, é uma fruta que a Rafa não gosta muito. Mas a fruta, A gente as outras consegue estimular frutas, com ela outras morde. frutas, por exemplo, uma pera É. ou uma cenoura. Todos os alimentos mais fibrosos a gente gosta bastante exatamente para isso. Então, não é nem só com 2 anos, até antes, tá? Quando chega lá na consulta de bebês, a gente sempre orienta. Começou a ter os dentinhos, já está na introdução alimentar, a gente sempre pede. Hoje em dia, né, tem bastante técnicas BLW para a criança pegar mais os alimentos. Então, a gente sempre fala para as crianças conhecerem mesmo o alimento com a mão e ter esse morder e mastigar. Não só picar a fruta ou picar a comida. Então, carninha de churrasco, por exemplo, Sim. dá a tirinha para a criança, para Ficar ela mordendo. rasgar, E você faz com o morder Mateu? ali. Por enquanto, estamos conseguindo fazer. Tá Mas bem no comecinho, né, da introdução alimentar. confesso que a gente está fazendo uma técnica bem deixa tranquilo. Então, não sou só BLW, não sou só participativa. Então, tem comidinha que a gente amassa, assim, e daí sempre deixa os pedacinhos para ele ir ali descobrindo. Mas a gente conversou, eu conversei com a pediatra dele e ela falou, ele que vai escolher. Já me falaram Então, isso. assim, a gente oferece dos 2 tipos, mas a comida mesmo, a gente amassa ali, ele come o amassado, não nada batido. Hoje em dia a gente sempre trabalha, né, sem nada batido, então não passa mais na peneira, não existe mais a sopa, né? Então a gente amassa, mas isso que você falou da fruta, tudo a gente indica bastante exatamente para ter esse desenvolvimento de pré-maxila e mandíbula, né? O morder e mastigar é muito importante. E já que a gente está falando da alimentação, vamos voltar no primeiro passo da alimentação da vida de um bebê. Qual que é a importância da amamentação para a dentição? Tem alguma relação? A gente fala que a amamentação é o primeiro aparelho ortodôntico da vida de uma criança, de um ser humano, né? Então, a amamentação, ela vai trabalhar toda a musculatura e todos os ossos da face, né? Então, é muito importante. Claro, existem N fatores que fazem uma mãe não conseguir amamentar e a gente nem entra muito nessa questão. Então, tem mães que não conseguem, não podem, não Mas querem, essa amamentação que você fala que estimula na mamadeira também estimula igual? Não, Tá falando estimula de diferente. peito? Isso, estou falando da amamentação materna, né? O aleitamento materno. Mas não vamos entrar nessa questão de, ai, por que não deu? Isso dá Porque outro episódio.
Mas isso dá outro episódio. Aqui mesmo nós temos 2 situações diferentes. Uma que super amamentou, a Paulinha Até 1 amamentou, ano e amamentou. 8. É um animal E muito- eu não amamentei nem por 30 dias. Eu não conseguia. A Rafa já saiu da maternidade com a fórmula. com a receita Com da o fórmula. complemento, é. Então tem 2 mundos diferentes aqui para esse Diferentes. assunto. É. Exatamente. Não, então é isso que eu ia falar. Então a gente nem entra tanto no porquê não conseguiu, Uhum. porquê não quis, Uhum. porquê não deu. Mas o aleitamento materno é o primeiro aparelho aí da criança, né? O aparelho ortodôntico da criança. Então, ela vai estimular toda a deglutição correta, todo o posicionamento de língua, toda a musculatura, toda a questão de osso, de maxila e Uhum. mandíbula também. Então, é muito importante. Tanto é que a gente fala muito hoje em dia do freio, né? Quando tem o freio alterado, o freio lingual alterado, quando Aí não tem. a intenção é você arrumar lá o freio para que a criança consiga amamentar Quando no ela peito. tem o freio alterado, daí a indicação é fazer quanto mais nova possível para a gente conseguir fazer com que essa mãe amamente. Se essa Uhum. mãe Mas tem o objetivo leite, é tudo, fazer amamentar ou se não fizer isso, esse freio da linguinha atrapalha em outras coisas depois. ela vai atrapalhar, pode impactar. Pode impactar na introdução alimentar, então a gente tem muitos casos de engasgo, né? Quando começa a introdução alimentar com um freio alterado e quando a gente não operou na época da amamentação, não operou na época de introdução alimentar. Provavelmente, se ela tem um freio muito alterado, né? Essa famosa língua presa que a gente É fala. isso que tem a ver com isso? Daquelas pessoas que falam Isso, assim? e daí ela vai impactar quando? Na fala. Na parte dos fonemas, exatamente. Então a gente vai conseguir perceber mais a partir dos 4 anos ali, quando a criança já está com todos os fonemas completos. E é o pediatra ou o odontopediatra que faz essa avaliação, que vê se é necessário fazer a cirurgia. Isso, na maternidade, hoje em maternidade dia faz, já é. fazem, né? Mas aí quando você tem Ah, sim. dúvida ou não, sempre uma consultora de amamentação, a fono e o odontopediatra juntos, a gente consegue fazer. O odontopediatra mesmo quem consegue fazer a manobra. Que é a Porque manobra? é uma manobra bem embaixo da língua. A gente consegue avaliar exatamente embaixo da língua para ver se há necessidade ou não. Tá, Porque e aí se existem há... vários tipos Ah, de tá. freios alterados. Então, tem aqueles bem visíveis, né? Que é aquele que a gente até fala, língua-coração. Então, assim, a criança chora, você vê que a língua não sobe. Agora, daí, depois de um tempo, vai 1 semana, 15 dias amamentando, ainda machuca a mãe, ainda não consegue ganhar peso. Daí a gente fala, será que tem o freio? Não estava indicado, mas será que tem alteração no freio? Daí começa a passar consultora de amamentação, fono, odontopediatra. Daí às vezes a gente faz a manobra e descobre que tem um freio ali submucoso, um freio mais duvidoso, difícil de se identificar. E aí, se tiver que fazer o procedimento, quem pode fazer? Qual especialista que pode fazer? O médico, né, o otorrino pode fazer, mas a gente tem aí as controvérsias de fazer com anestesia, não anestesia. Então, hoje em dia, o odontopediatra é o profissional mais adequado para ser feito, um odontopediatra especializado, E você né? faz com anestesia? A gente tem que anestesiar. Ali tem vaso sanguíneo, tem circulação, tem nervo, a criança sente dor. Tá, e aí você faz, eu sei que você faz isso na sua clínica e eu sei que você tem que fazer no seu filho. E aí a pergunta é se você mandou o seu filho fazer com outra pessoa, porque aquela questão é assim, ai, meu filho, meu parente, eu não vou fazer. Você fez Eu fiz. e tratou, pra você era indiferente ser o Mateu ou ser outro paciente? Foi exatamente a mesma coisa. Eu atendi o Mateu exatamente como eu atendo todos os pequenos que passam Nem passou pelo pela meu sua consultório. cabeça mandar fazer em outro lugar? Não, nem passou. Então, quando o Mateu nasceu, a gente brinca que a hora que ele nasceu, Você já olhou? a gente olhou, o meu marido viu antes. Eu acho que ele tá tão ali dentro daquele núcleo do consultório que ele olhou e ele falou: vai ter que operar a língua do Mateu. E você fez isso com qual que é a recomendação de assim, diagnosticado desde o Daí início? depende, quanto antes, melhor. O meu Mateu, eu fiz quando eu saí da maternidade. Nossa. Então a gente teve alta da maternidade antes de ir para casa. A gente foi pro consultório. Eu tenho fotos, eu operando o Mateu, ele tá com roupinha vermelhinha de saída de maternidade. E assim, a gente estuda muito, então eu tenho habilitação em laser, eu tenho especialidade em aleitamento materno, eu tenho a neonatologia. A gente sempre estuda muito para fazer o melhor e assim, hoje em dia eu sempre atendi muitos meus pacientes baseado nas evidências de estudos e quando eu tive o meu filho, hoje em dia eu posso falar vivendo realmente depois que eu operei o Mateu.
assim, 2 dias depois, a minha amamentação era outra. Então, assim, a pega dele era outra, o fluxo, né? Daí eu tive a minha pujadura, então desceu o meu leite e ali tudo funcionou. Então agora você não fala mais só como profissional. Ai, vai melhorar Exatamente. a amamentação do seu filho. Agora você sabe Com propriedade, você exatamente. A gente conseguiu estuda muito, mas assim, hoje em dia eu posso falar com propriedade da vivência. Realmente a cirurgia foi fundamental para ele. Eu ainda amamento, então ele hoje em dia já está na introdução alimentar, mas está segue em amamentando. aleitamento. Então eu estou voltando ao consultório, então a gente tem toda aquela programação: tira leite, extrai leite, deixa no copinho, a avó dá, mas ele ainda está na amamentação. E se não fosse a cirurgia, eu não teria conseguido. E você falou que o aleitamento materno é o primeiro aparelho, né? Que é o que estimula. A mamadeira atrapalha ou não? Simplesmente não estimula e tudo bem. A mamadeira, a gente fala que ela não vai atrapalhar tanto quanto outros hábitos, por exemplo, a chupeta. Esse é o próximo tema. É o próximo tema. Por quê? É. Porque a mamadeira é algo rápido ali, né? Então a criança ela não fica ali sugando a mamadeira por meia hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ou uma noite inteira. A mamadeira é algo, alimentou, acabou. Então, hoje a gente fala que bicos artificiais atrapalham, mais relacionado à parte de dentição, mordida, tudo isso, mas a chupeta em si, porque a chupeta fica muito tempo ali. E a chupeta entra muito atrelado muito a depois questões emocionais. A chupeta muitas vezes vem com uma naninha pendurada junto, que daí vai fazer uma pressão maior ainda naquele céu da boca. A Rafa usou chupeta, né? Desde que chegou em casa, ela já usou chupeta. E assim, eu lembro que ela usava uma chupeta específica. E aí eu rodei um pouco em várias pediatras até achar uma pediatra dela que vai ser eternamente, se Deus quiser. E aí eu lembro que na consulta a doutora Larissa olhou pra mim e falou: Gabi, primeira coisa, troca esta chupeta, porque ela usava uma chupeta que tinha a base bem gordinha, mandou trocar por aquela que tem a base bem fininha, né? E aí eu lembro, a primeira coisa que ela falou: troca a chupeta e não pendure nada na chupeta. Isso. A Rafa nunca teve aqueles prendedores aqui pra chupeta não cair no chão, não. Porque acaba fazendo uma pressão a Isso mais que ela ali. falou, E pressionaria os também o que a dentes. gente conversa muito sobre o uso de bicos artificiais é o tempo que a criança usa. Então, é uma criança. Tanto é que tem muita mãe que chega lá no consultório assim: ai, mas o meu filho mais velho usou e ele não teve problema. E por que agora o mais novo tem? Daí, quando você vai ver o tempo, o período, por exemplo, que a criança usou, uma usava só para dormir. Então, assim, ela usava para ninar. 10, 15 minutos ali, ninou, soltou a chupeta, vida que segue. O mais novo, ou então algum primo, alguém, outro paciente, por exemplo, não, ele usa 8 chupetas dentro do berço, porque a criança não pode chorar, então ela fica ali a noite inteira com a chupeta na boca, ou então passa uma tarde inteira brincando, mas sempre com a chupeta na boca. Então, quanto maior o tempo que a criança ficar com um bico artificial na boca, maior a chance dela desenvolver uma má oclusão. E você percebe, né, claramente. Tem memes na internet que mostra o sorriso de uma criança. Tem. Isso, A Rafa, ela usava para dormir e ela não usava fora de casa. Então, assim, eu não saía e levava chupeta. Só assim, se ia dar horário da soneca, punha. Se não, nem pra descer pra brincar no prédio, levar chupeta, nunca, não ia pra escola de chupeta. Só que aí o que eu percebi, conforme ela foi crescendo, foi ficando mais difícil esse controle só da hora de dormir. Ela já ia lá e ela pegava a chupeta, ela teve Tudo uma vai época... ficando mais difícil conforme eles vão crescendo. Eu percebo. Eu falo muito disso. Eu falo que eu acho que hoje em dia, que ele tá com 8 meses, é muito mais difícil do que ele recém-nascido. E olha que quando chega, assim, Imagina, a gente não gosta de ser... 10 anos. A gente não gosta de ser aquelas mães chatas, né? Fala assim, espera pra você ter... vai ver, Só que, mas realmente, desculpa, mas é isso. Mas é isso, eu vejo com os meus pacientes lá, eles demandam muito mais atenção, eles têm vida própria hoje em dia, eles têm vontades próprias. Não, chegou num ponto que ela usava uma na boca e uma na mão. Então, tá vendo? Mas isso é algo que o que a gente conversa muito. Hoje em dia, a gente tem muito cuidado também para conversar com os pais, porque a gente não quer impor nada. Cada um tem
o que acha ali que dentro da rotina da casa vai funcionar. Vocês mesmos acabaram de falar, e uma amamentou, a outra não amamentou, uma já saiu com fórmula, a outra não. Então, assim, cada casa vai se adaptar, mas a gente, como profissional da saúde, eu tenho a responsabilidade e o dever de falar, ó, não é indicado. Caso vocês já tenham o hábito inserido na casa de vocês, tentem usar o menos possível. Então, a gente vai adaptando cada família. E a chupeta é isso, né, gente? É algo que a gente coloca e daí depois dá o trabalho pra gente tirar. Mas a criança sofre quando tira. Sofre junto e todo mundo sofre na casa. Não é fácil, E eu né, tirei a gente? chupeta dela por causa da dentição. Ela começou a usar a chupeta de lado na boca. E daí pode ser Ficou que ela de- comece ficou- a ficar começou- aberto do é. lado. Nossa Aham. Senhora. Começou a ficar com a mordida de lado. Que é a mesma coisa de dedos. Às vezes tem crianças que não chupam Tá, o mas o dedo que é assim. pior? Chupeta ou dedo? Porque chupeta você tira, né? Eu acho dedo, é. Então, depende. Hoje em dia a gente tem alguns estudos que mostram que o dedo normalmente ele sai, se a criança, vamos supor, se é o bebê, ele tende a soltar o dedo de forma natural. Porque ele só precisa daquele aconchego ali, que é um hábito, né? É uma necessidade ali de sucção, mas dentro do Enquanto é recém-nascido, bebê, enquanto é bebê. Depois, a gente sabe que fica difícil, mas tem alguns estudos que falam que o dedo é mais fácil de largar que a E chupeta. eu já achei que era chupeta, porque a chupeta você pega, some com ela, acabou, não Acabou tem mais. nada. O dente você faz o quê? Tá, o dedo, né? Eu Tá brinco, ali, eu falo faz assim, o vamos quê? arrancar esse dedo. Não, mas é bem difícil. Hábitos, assim, deletérios, a gente trabalha é bem complicado, principalmente depois dos 3 anos e meio, que vira um pouco de um apego emocional, né? Então, a gente sempre fala que a partir de 3 anos e meio, a gente tem que tentar fazer a troca. Independente de ser um dedo, independente de ser uma naninha, independente de ser a chupeta, a gente tem que tentar fazer trocas, porque a criança tem aquilo como um apego, é uma segurança para a criança mesmo. Então, a gente tem que ir com cuidado ali, trocando. Quando Não eu tava- adianta tirar de forma abrupta, que normalmente não dá certo. Quando eu tava fazendo enxoval da Madu, eu nem cogitei comprar chupeta. E eu acho. É bonitinho você ver o nenenzinho, né, com a chupeta. Mas eu falei assim, não vou comprar. Nem quando saímos da maternidade, eu falei assim, eu não vou comprar. Eu não quero ter na minha casa pra, por exemplo, em alguma situação, né, de uma cólica, de um choro que não para. A Eu gente não acaba ter colocando, ter né? a À vontade. vontade de pegar, abrir a chupeta e pôr na boca. Eu não queria ter essa facilidade, não queria ter pressa. Então eu falei, não quero, não põe na lista do chá de bebê, não quero que ninguém me dê chupeta. Se alguém dá, não vou abrir. Apesar de que também, né, construindo um enxoval, você via várias roupinhas com porta-chupeta Já tinha aquele combinandinhas. Você fala assim, ai, porta. que fofo. Mas eu resisti e não comprei. Então, na minha casa, não tinha essa opção. E a Madu, você sabe também, nunca usou nenhum tipo de bico também. Trocou o peito por outro nada, nem copinho, nem nada. Não tomou leite fora do peito. E eu não tinha a chupeta. E quando também, tirando aquela fase em que os dentes estão nascendo, que a pediatra fala, né? Deixa pôr a mão na boca, deixa morder os Deixa. dedinhos. Quando via que não era nisso, depois que ficou mais velha, eu só assim, taca a mão na boca, Madu, tira a mão da boca. Hoje, quando elas colocam a mão na boca, é por bobeira, né? Não é mais por hábito nem nada. Então, graças a Deus, pelo menos essa parte. Mas Madu é teve difícil. dente só depois de um ano, mas difícil, o resto dessa parte, assim, Em não casa me também preocupei. não tinha comprado a chupeta, mas a Rafa já, em todos os ultrassons, ela tava com o dedo na Com o boca. dedo. E aí, a hora que ela saiu, no segundo dia na maternidade, ela ficou umas 3 horas no meu peito. Já mostrou que ela tinha essa necessidade tinha, a mais de sucção, Aí né? a pediatra ali da maternidade conversou comigo, com meu marido, e falou: olha, tem crianças que têm uma necessidade maior de e tem sucção. mesmo, existe E mesmo. ela nitidamente tem. Então, ela falou pra mim: você vai escolher. Não, e E aí, existe. aí a gente chegou em casa, meu marido foi na farmácia comprar a chupeta. Em casa a gente também, o Mateu não tem, mas tem noites que é difícil, principalmente quando é ali recém-nascido, a gente, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, né? Então tá, você fala, eu não vou dar. Mas aí chega aquela madrugada, meu Deus do céu, não parou de chorar. Aí o que será que é? Troca a fralda. Não é fralda, não é cólica. Você fala, meu Deus, mas daí passou. Daí você fala, ufa, ó, E foi com a mais uma chupeta noite. chora do mesmo jeito. Chora, exato. As Mas noites em claro acontecem do mesmo mas o jeito. importante é que tem aí hoje em dia o odontopediatra, o ortodontista que vai cuidar. Caso use a chupeta e se infelizmente der alguma alteração na Precisar. boca, a gente consegue arrumar. E no nosso primeiro episódio a gente falou, né? Você conseguiu tirar a chupeta da Rafa quando foi Natal e você falou O assim, vamos Papai deixar Noel levou. que é
Raro, mas acontece muito, né? Toda raro, criança acontece muito. você A vai gente Natal. trabalha muito. Páscoa, Uhum. Dia das Crianças, Natal, a gente sempre. Mas é o que eu falei, a gente trabalha a troca, né? Então, ai, olha, É. tá ficando mocinha, tá crescendo, vamos Uhum. trocar com o Papai Noel, deixa pro coelhinho da E Páscoa. assim, a pediatra dela tinha me preparado para um cenário terrível. Uhum. Terrível, assim, eu e meu marido estava pronto para a guerra em casa. Vão ser Tá dias vendo? E ela, horríveis. Não, eles sempre os surpreendem, 2 né? primeiros dias foram difíceis. E o que foi difícil depois, nos primeiros Foram os meses, palpites. muitos, muitos. Isso também foi bem difícil. E mas assim, o que foi difícil nos primeiros meses foi assim, ela encontrar outra forma de se acalmar. Então, é o que eu falei, a questão da É, troca. Ela vai precisar de algo para foi muito para difícil suprir para aquela ela. necessidade, aquela É, segurança dela, uhum. exatamente. Foi muito difícil, mas assim, superou, passou e achei que foi o Sim. melhor que eu fiz foi ter tirado, porque eu E na tirei, época que tirou, né? eu tirei seguindo a orientação Ela da não tinha 3 pediatra e da ainda, né? dentista. Não, 2 ela anos. tinha 2 anos e meio, E assim, de que se eu não tirasse naquele momento, dali pra frente a coisa ia ficar muito feia. É, Ela já tinha todos os dentes. sim, e vai E ficar, e tava, fica mais difícil, é o que você falou, vai Uhum, ficando mais difícil. A gente sempre fala para deixar de uma forma menos brutal, assim, uhum. possível, mas o ideal é, e a gente sempre, eu, pelo menos lá no consultório, eu sempre oriento assim. Ai, não, doutora, usa a chupeta, tá com 2 anos e meio, 3, eu quero tirar. Então tá, vamos por parte. Já desfraudou? Uhum. Não, então calma. Primeiro a gente entra nesse processo de desfraude, Hum. depois a gente vai Tirar e a tira a fralda e chupeta. chupeta ao mesmo tempo Não, deve ser um não Não, caos. imagina, Não não dá, tem condição. Então a gente sempre fala, vamos por partes Uhum. aí. Ô, Gabi, e sem contar que eu tava falando dos palpites, né? Porque É. aconteceu episódios de te julgar, de, sei lá, birras que acontece com criança ou coisas aleatórias e culparem, mas coitada, porque você tirou a chupeta, Foi, por eu isso que a menina ouvi, tá com febre, porque você tirou a chupeta, né? eu Então, ouvi muito isso, Mas muito. Do existe. jeito que vocês tiraram a chupeta dela não foi certo eu Mas eu acho ouvi que muitos nasce uma mãe, palpites. nasce culpa e e nasce nasce muitos palpite, né? palpites. Mas Mateu também, às vezes tá chorando em algum lugar, as pessoas olham e falam: ele não usa chupeta? Não tem chupeta? Não, não Não, tem. não tem, Mas é assim, e tá tudo bem. O que para você é mais difícil pelo que você, acho que o Mateu é muito pequeno ainda para você falar com sua experiência de mãe, mas do ponto de vista de odontopediatra, o que é mais difícil para pais de criança na dentição? É a linguinha, se tiver que fazer cirurgia, os primeiros dentes que dá febre, que dá um monte de reação, é trauma ou é a chupeta? Vai. Tem, assim, se você pudesse não ranquear, mas assim, ou algum desses que eu não Eu falei. acho que trauma entra em primeiro lugar e na sequência, vamos supor, a língua. Por exemplo, a gente ter que operar um recém-nascido ali de 5, 7, 15 dias. Só que resolve rápido. Assim, a língua pode dar uma preocupação na mãe, só que é algo que é simples de resolver, né? Sim, sim. Então eu acho que, por isso que eu falei, acho que o ranking, o trauma. Porque trauma vem, é um choro, é uma culpa de, ai meu Deus, foi por um segundo eu não olhei e caiu. Ou então, ai meu Deus, estava na escola, eu só recebi a Meu Deus. ligação. É choro, é sangue. Então eu Uhum, acho que é algo que assusta. Mas o mais. Com freio certeza, eu acho que também. só ela também posta, obrigada, né, doutora Camila, posta fotos dos traumas nas redes sociais. Mas Sim. é coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Dá vontade, eu falo que eu tenho vontade de enrolar Não, todos como os meus que... pacientes em plástico bolha, Uhum. porque tem casos assim que você fala, meu Deus, Mas já o freio, será que não é pior porque pega no momento mais fragilizado, assim, da família, que é o eu recém-nascido acho, também. Puerpério, né? eu acho que o Mas freio, por resolve mais rápido. fragilizado que tá todo mundo ali no novo, então tá todo mundo tentando resolver tudo. E o Entendi. neném, ele nem vai, primeiro não vai lembrar e Não, nem lembrar Ele ele não, não mas eu vai. digo a mãe, né? Sim, mas a mãe vai atrás, né, de resolver a situação, resolve Mas, com ó, rapidinho. 70% das cirurgias é mãe chorando. Eu É imagino, eu normal. E aí imagino. eu falo, eu brinco, ai, a doutora chora junto, a gente tá ali Uhum. junto. Eu falo que todo mundo ali acaba virando uma família. E eu quero acompanhar. E eu tenho muitos pacientes que eu operei e agora chegam lá com dente, chegam lá nascendo os primeiros dentinhos bonitinhos e é a coisa mais linda. Eu tenho vários pacientes que chegam lá ainda com 1 ano, ai, ainda tô amamentando, doutora, ai, ainda tô conseguindo amamentar. Mas eu acho que no ranking, assim, top 1 é trauma por conta do Nossa, mas estresse eu que também, eu gera. concordo. E assim, aí pode ser algo que a criança vai lembrar. Ah, E sim. né? Se for maior, outra vai lembrar. coisa, vamos supor o freio, né?
os pais têm a opção, você indica. Eu não obrigo ninguém a fazer. Então, chega até mim, a gente conversa, eu, a fono, a pediatra, não precisa fazer. Então, quando a gente faz, um alívio, ótimo, excelente, resolvemos, né? Não estou dizendo que a gente resolve todos os problemas, porque às vezes não é só o freio que vai alterar aquela amamentação ou não, mas enfim, os pais podem escolher. Então, eles podem escolher, não, eu não quero, aí eu quero. O trauma, não, já aconteceu. Então, assim, a gente vai ter que tomar alguma atitude em relação àquilo. Sim. E quando que a criança precisa começar a ir ao dentista? E com qual frequência? Eu lembro de ter feito essa pergunta quando o dente da Madu nunca nascia. A Camila respondeu, não, quando nasceu o primeiro dentinho, quando nasceu o primeiro dente, primeira consulta é quando nascer o primeiro dente. Freio, né? Quando nasce o primeiro dente, ou então até o primeiro ano de vida. Então, assim, eu falo sempre, primeiro dentinho nasceu, daí começa a ir ao dentista. Eu que tava ansiosa, E vai eu que de tirei qual logo que é na a dentista. periodicidade? Daí depende. Vai depender. Crianças que têm índice 0 de cárie, bebês, por exemplo, conseguem ir aí uma vez por ano. De repente, a cada 6 meses. Mas eu tenho crianças que eu preciso fazer um acompanhamento a cada 2, 3 meses, por exemplo. Então, é muito individual. O retorno no dentista é muito individual. E outra pergunta que a gente queria fazer é como que você lida quando você vai receber um primeiro paciente? Depende, né? Acho que também perfis de crianças. A Madu foi muito tranquila, porque eu fui falando assim, vou levar você na tia dentista. E o consultório dela, gente, o consultório dela é incrível. Parece uma brinquedoteca. E aí a Madu gosta, né, de ir, porque não só o consultório onde fica na cadeirinha, mas a sala de espera, um monte de brinquedo. Então, eu já tô perguntando, sabendo que isso é uma das estratégias que ela usa para a criança ir se ambientando. E aí chega lá a mãe acelerada, a mãe com um horário, você já acha que a Camila vai lá pôr a criança, abre a boca, deixa eu limpar. E não, a Camila, conversa com a criança que fica assim, ó. Aí deixa brincar. Exatamente. Eu falo que a primeira consulta, a gente tem um professor que tem até um livro, o Gabriel Politano, tem um livro de técnica 90-10. Então, primeira consulta no 90%. dentista, 90% é ali aquela troca, é aquela conversa, saber exatamente todos os hábitos da criança, saber como é a rotina daquela família, e 10% é olhando de fato os dentinhos daquela criança. Então, é exatamente assim, a gente aborda, claro, cada família é diferente. Eu tenho famílias lá que chegam, mas não vai olhar o dente logo? Mas não vai olhar? Por exemplo, eu tenho criança, e tem famílias que gostam da conversa mesmo, e daí, quando eu vou abrir a boca, chorou, então não precisa olhar. Não, gente, calma. Então, eu falo que até os 3 anos eles são bebês. O choro é algo super natural. Então, assim, é esperado. Eu falo que fora da curva é a criança menor de 3 anos que não chora. Maduzinha. Exatamente, Madu, senta na cadeira, né? Então, assim... E quando fez limpeza da última vez, eu sempre tiro foto, filme, né? Ela amou fazer a limpeza. Ela sentou A Rafa sozinha, gosta ela também, fez lá com o Mas eu acho que é por causa motorzinho. disso, o consultório Eu acho que mudou muito, da vai. odonto Eu da não Rafa lembro também disso é toda... quando nós Eu éramos nem- crianças. não, eu Não, é lembro. diferente. Hoje em dia a gente tenta deixar o mais lúdico possível para eles. Então, é o que você falou, desde a recepção, todo o acolhimento desde a recepção é diferente. Mas é esperado, o choro é esperado. E vai muito da família. Eu vejo muito pela criança e pela família. Então, assim, eu atendo pacientes muito autistas, depende de vários níveis de suporte, um TDAH. Às vezes eles entram na sala, primeira consulta, eu quero começar conversando com os pais, eles já sentam na cadeira. Então, daí eu já mudo toda a estratégia. Então, eu falo, olha, gente, seguinte, vamos esperar um pouquinho, eu já falo com vocês. Deixa eu ver. Mãe, espera um pouquinho aqui, ó, vamos mudar. Daí vou lá, atendo, olho primeiro todo o dente, faço todo o exame clínico, daí depois a gente vai para os pais. Então, vai muito de como vai funcionar a consulta com cada família. E a hora de escovar os dentes em casa, né? A Rafa tem que passar fio dental desde sempre, porque ela tem os dentinhos de baixo grudadinhos, né? Graças a Deus, da Amado não são. Aí ela tem que passar fio Porque dental. fica o fiapinho da fruta, a carninha. E aí... E Todo ela dia você adora passa fio dental passar. nela? Não todo dia, mas deveria. Eu sei que eu deveria, mas não passo todo dia. Dia sim, dia não? Só pra curiosidade mesmo. Não, a gente deve passar umas 2 vezes por semana, assim, mas eu sei que o Principalmente quando certo... entra, né, ali os fiapinhos. Ela mesmo já vem pedindo, mamãe, e vem mostrando, né? Mas eu sei que deveria passar sempre pelos dentes dela de baixo serem muito juntinhos. Eu sei que tô falhando nisso.
Mas assim, então tem criança que ela, graças a Deus, passa de boa, até porque o fio dental tem gostinho de uva, ele é Sim, hoje em dia a gostosinho. gente indica aqueles em forquilha, né? É Isso. mais fácil. Mas tem alguma tática para criança que faz muita birra, né? É muito resistente, assim, na hora de escovar os dentes, passar fio dental? Tem alguma dica para os pais do que fazer? Então, eu sei que não é fácil, mas assim, as dicas que a gente sempre dá para vocês é assim, criar a rotina e tentar ser lúdico também. Então, eu sempre oriento, vai para a hora do banho, deixa ali, enquanto você está dando banho na criança, enquanto a criança está tomando banho, deixa ela brincar com a escova, e depois a mamãe ou o papai vão lá e dão um brilho, ou a vovó, ou a cuidadora vai lá e dá o brilho. Então, eu sei, e mostrar a gente fazendo também. Porque às Uhum. vezes tem criança que você vai inserir uma escova dentro da boca dela, ela olha, ela deve pensar que assim, que o é que que é isso? Eu nunca É. vi minha mãe fazendo isso. Então, assim, Uhum. chega final, eu sei que todo mundo hoje em dia trabalha, é difícil, é corrido, chega à noite, tá corrido. Chega final de semana, gente, vai escovar dente, vai, né, no banheiro junto com seu filho, deixa lá, escova o dente junto com a A criança, Rafa deixa a pede para criança. escovar o meu dente. Ai, meu Deus. Exatamente. Então, E assim, eu ó, deixo, ela escova fica da lá com a mamãe. escova. Agora a mamãe vai É. escovar o seu. Então, Uhum. tentar deixar de uma forma mais lúdica e Uhum. menos Obrigação, traumatizante. né? Exatamente, porque chega a mãe lá, não, doutora, então eu vou segurar, eu vou fazer assim. Não, eu acho que isso Parece não vai cachorro, ser né? Escovando dente de cachorro, né? não vai ser a melhor opção. Então, eu acho que normalmente crianças de 2 anos, assim, crianças que já ficam bem em pé, 2, 3 anos, eu falo na hora do banho, sempre, desde bebezinhos na hora do banho, mas então assim, sobe. Hoje em dia tem aquelas escadinhas, aqueles Uhum. degraus, né, que a gente consegue colocar na frente da pia. Não tem isso? Coloca em cima da privada. Uhum. Porque você falou da importância de fazer no espelho, né? Exatamente, Tem que sempre no fazer isso. espelho. Então, coloca ali em cima da privada e fica de frente com a criança à mesma altura. Ó, escova da mamãe. Agora a mamãe vai escovar o seu. Ó, a gente tem que dar o brilho. Então, tentar trazer isso o mais confortável Uhum. possível para a criança. E quando chega no seu consultório, ó, ela posta foto, tá, gente? Ela compartilha tudo. Quando chega aquelas cáries, aquelas coisas horrorosas, e em dente de leite até. É porque a pessoa nunca escovou o dente da criança? Existe gente que, tipo, não escova o dente porque pra chegar naquele nível, quando você posta os casos graves. Ó, vou falar para vocês que casos graves não são só. A gente às vezes acha que nunca escovou, ou a gente às vezes pensa que, ai, é de um lugar onde não tem acesso. Não, a gente tem muitas lesões de cárie de filhos de médicos, de filhos Mas porque não de. escova? A cárie, ela é uma doença açúcar dependente, ela é sacarose dependente. Então, assim, não existe isso de, ai, é por conta sistêmica. Não, a cárie é uma doença de fora para dentro. Uhum. Então, são hábitos, não é só o não escovar, é hábitos alimentares, então é muito do que você come também. E, O uso de pasta tem que ter flúor, então a pasta Uhum. tem que ser fluoretada. Então, essas bocas com grandes destruições é um misto de tudo. Então, é um misto de pouca escovação, hábitos alimentares ruins, e não uso de flúor quando muitas escova. vezes pasta sem flúor, porque às vezes alguém recomendou pasta sem flúor. Então, pra deixar nossa consciência tranquila, deixar dormir sem escovar o dente não vai causar isso daí, né? Se a De um gente. dia para o outro, não. E eu lembro. E desde que tenha uma rotina de higiene. Então, o que eu sempre falo com as mães dos pacientes, né, com os responsáveis dos pacientes, independente de ser aleitamento materno, ou fórmula, ou Uhum. mamadeira, é você ter o hábito da escovação inserido na rotina. Então, a criança teve o hábito ali, jantou, escovou os dentes, mas ela mamou para dormir. Mas tudo bem, de manhã ela vai ter a escovação, na escolinha ela vai ter a escovação, para dormir novamente ela vai ter a escovação, daí ela não vai. A chance dela desenvolver lesão de cárie ou desenvolver essas bocas com muitas lesões de cárie é muito mais difícil. Agora, se ela não tem a higiene para dormir, daí ela mama, mesmo que seja o peito, né? Então, o leite materno, ele não tem poder cariogênico sozinho. Mas a partir do momento que a criança já foi introduzida à alimentação, esse leite, junto com os alimentos e com falta de escovação, pode vir a desmineralizar o dente e a criança pode ter lesão de cárie. É porque eu lembro que agora, né, gente, apesar da gente escolher esse título pro episódio, teve uns 2 episódios da minha vida que Madu dormiu no carro, enfim, voltando de festinha, dormiu, não acordou quando tiramos do carro, mas eu falei assim, não pode dormir sem escovar o dente. Uma vez acordei ela pra escovar o dente, na segunda vez eu
com ela dormindo lá, eu fui, catei, escovei o dente. Mas Ela despertou. isso foram as únicas vezes, né? Depois, sim, já deixei dormir, porque a gente aprende que acordar a criança que tá dormindo Sono pra é não escovar o se dente ou sagrado. pra acorda, fazer é. qualquer outra coisa é o caos Sempre depois. falei para os pacientes e agora como mãe falo, assino mais embaixo ainda. Sono de criança é sagrado. Hoje em dia eu brinco que eu entendo as pessoas que às vezes a criança chegava dormindo em casa e ia dar mais umas 2, 3 voltas no quarteirão para não despertar a criança. Então assim, não, é o que eu falo, gente, voltou da festinha, né? Aí a criança às vezes, muitas vezes na festinha você já colocou até pijama, voltou da casa da avó, já tá de pijama dormindo ali, não, você não vai acordar a criança para escovar o dente. Mas no dia seguinte ela vai acordar, você vai seguir ali aquela rotina de higiene com ela e tá tudo bem. A gente já se culpa por tanta coisa, então não preciso me culpar de ter Não, chamado de dormir. vez em Tá. quando não, tá, gente? De vez em quando. E você sente que tem uma necessidade de educar os pais para saúde bucal infantil? Ou não? Tem alguma resistência, assim, dos pais de, nossa, mas precisa escovar depois de todas as refeições? Ou, é tão pequenininho, precisa mesmo escovar os Tem dentes? resistência, ainda tem resistência. Assim, é o que a gente faz, educar. Educação dentro da orientação ali, não tem jeito. É todo dia batendo na mesma tecla. Tem que escovar o dente, tem que escovar com pasta com flúor, não pode esquecer nunca. E a quantidade de pasta é importante A também, né? quantidade é importante, É. que o flúor, ele é uma medicação. Uhum. O que muda a medicação para te salvar e para virar veneno é a dose, é a Uhum. quantidade. Então, assim, a gente sempre ensina a quantidade de pasta de dente. Tanto Então, que... crianças pequenininhas, né? Então, ali até 2, 3 anos, a gente fala que é meio grão de arroz. Então, ali, eu brinco com os pais que é uma sujeirinha na escova de dente. Daí, a partir de 3 anos, a gente já consegue ali 3, 4 anos, a gente já consegue, a gente fala que é um grão de ervilha. Mas nunca propaganda de pasta de dente, sabe? Aquele Nem pra monte. gente, né? Nem pra nós adultos. E para a escola da Rafa, eu mando sempre a pasta sem flúor. Porque ali eu não tenho controle da quantidade que ela tá colocando. E aí, no medo de colocar muito, eu sempre mando a sem flúor. E aí eu vejo que a pasta da escola vai embora assim, ó. Então, e a de casa isso é uma dura. dica que eu sempre dou para as famílias. Eu falo sempre com flúor. Escola, ai meu Deus, vai para a escola, doutor, eu coloco com flúor, eu coloco sem flúor. Eu falo, vocês querem colocar com flúor? Vamos supor, uma criança que já tem uma lesão de cárie, né? Já tem ali um histórico. Eu falo, vamos começar com flúor. Percebeu que a pasta da escola acabou muito rápido. A gente tem a base ali da pasta de casa e a pasta da escola. Percebeu que a pasta da escola está acabando muito rápido? Ok, a gente mandar sem flúor para essa única escovação, desde que a gente vá fazer todas as outras com flúor em casa. E só outra coisa que me veio à cabeça agora. A Madu também, quando ela teve... Foi quando ela teve mão, pé, boca... Que ela tava com várias feridas de Que a afta, gente né? faz o laser. Levei na doutora Camila para fazer o laser. Então, no seu consultório, você também faz esse tipo de tratamento que não tá relacionado à dentição, propriamente dito. Isso, para você falar um pouco disso, e aí a outra coisa que eu ia te perguntar é que agora, né, a gente tá com as nossas filhas com dente de leite. Daqui 1, 2, sei lá, 3 anos. Daqui uns 2 anos vai começar já. Eu troquei os dentes muito cedo. Quando 4 anos caiu meu primeiro dente de leite. Então eu fico até pensando se isso seria genético e se eu posso. Madu faz 4 agora em julho, né? Fico pensando, será que. Não, aparentemente não. Não, porque os dela demoraram um pouquinho para nascer, né? Nasceram depois de 1 ano. Então a gente fala que o dente de leite, ele tem a vida dele, né? Ele tem o ciclo de vida dele. Então, normalmente, crianças que demoraram um pouquinho mais para começar a nascer o dente de leite, elas tendem a demorar um pouquinho mais para começar a troca. E aí acontece a mesma coisa com o dente permanente do que acontece quando o nenenzinho tá nascendo dente de leite, de poder causar quando não sai direito, aí causa aquele incômodo que tem que entrar com laser. Pode acontecer, mas o desconforto do nascimento do dente permanente é bem diferente do desconforto do dente de leite. Ufa, né? Ufa, porque isso é algo que assim eu mordi muito a língua. Eu sempre explicava para os pacientes, olha, pode ficar com leve desconforto, causa, né? Pode causar assadura porque muda pH de fezes, pode dar muita irritação, Febre. né? Mas assim, sempre falei que poderia causar.
Vem Mateu e tem todos os sintomas de Ela é de nascimento Murphy. de dente, exatamente. A gente brinca que ele é CRO positivo total, né? É filho de dentista. Então, o Mateu tem todos. Ele me avisa com 20 dias antes de nascer o dente. Então, até rasgar o dente do Mateu, ele tem todos os sintomas do nascimento de dente. E aí, falando disso, né, de nascer os dentes, tem muitos mitos sobre isso, né? Por exemplo, assim, Eu dá só não respondi o febre. laser, né? Depois eu... Quer responder? Quer que eu responda? Pode falar do laser, É. então, e depois você volta. Então, mas até mesmo para o nascimento dos dentes, o laser ajuda muito. Então, a terapia fotodinâmica Para os hoje em dentes dia... de leite, você já tá falando Pro dente de leite, mas assim, a gente trabalha muito laser para diversas coisas. Então, por trauma, a gente consegue trabalhar com laser de baixa potência para cicatrização, para alívio de dor, doença mão, pé, boca, por exemplo, estomatite, todas as lesões de boca, a gente consegue trabalhar com laser para ajudar no desconforto. Então, normalmente, dente permanente, por exemplo, vai nascer ali nas meninas o primeiro molar permanente. Então, até ele terminar de rasgar a gengiva, pode dar ali uma inflamação nessa gengiva. Então, quando tá com muito tadinha. desconforto, daí pode ir no consultório, o laser consegue ajudar bastante nessa Tá, questão. e antes de você fazer a sua pergunta, você ia falar de dentição, eu ia só dos perguntar, quando começa a amolecer, a sua dica é a gente Estimule. forçar para a dente sair natural? Pode estimular. E aí é Não melhor. é forçar com Um forceps. Arrancando, né? Então, pelo amor de Deus, não é a força ali, mas pode estimular. E a gente brinca que faz uma ginástica. Pode ficar ali fazendo uma ginástica no dente. Todo dia, ai, vamos ver se amoleceu mais um pouquinho? Ai, será que E a amoleceu mais um estratégia da pouquinho? fada do dente funciona igual Papai Super Noel, essas funciona. coisas? Super Funciona? funciona. Tá. Existe, claro. Lá no consultório a gente tem até quando tira dente comigo ali, né? Leva o dentinho pra fadinha do dente e leva um segura a porta, que é bonitinho. exatamente pra fadinha do dente. Que bonitinho. Então pode usar a estratégia de fada do dente, sim. Eles gostam. Eles gostam. Não, eu ia perguntar dos mitos que tem da dentição, né? Pode dar febre, não pode dar. Pra você, tem algum mito, assim, da parte odontológica que Nossa, posso levam falar um pra mito? você? Uma docendente, né? Até 1 ano, minha sogra falou: traz ela aqui pra ela quebrar, pegar uns ovos de galinha e ela tem que jogar no chão e quebrar, que é pra estimular o dente vir logo. E aí eu tenho filmado ela com a Madu lá, jogou uns 2 ovos no chão assim pra ver se nascia logo o dente. Funcionou? Tá, ela tava perto de 1 ano, né? A gente pode falar que atribuir a isso. Nascer, né? Mitos em relação Colocar ao um nascimento. pintinho pra... Esse é pra falar, É, né? pra falar, Eles falam que se a criança tá demorando pra falar, você coloca um pintinho pra piar Você já dentro viu da isso? boquinha Coloca da um criança. pintinho na boca da Meu, daí a criança fala, existe. Mas acho que de mitos, assim, não... Nunca ouviu esse de quebrar ovo? Eu já tinha escutado, mas nunca tinha escutado Alguém ninguém que que fez. Meu Deus. Obrigada, dona Lourdes. E tem algum, além do mito, assim, tem algum conselho bizarro, assim, que já levaram no consultório pra você? Tipo, minha sogra mandou passar alho no dente, sei lá, alguma coisa assim, ou não? O pessoal tá mais contido? Olha, eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais contidas. E se tem algo muito absurdo, não falam. Ninguém tá me contando. Passar esmalte de pimenta pra criança não perder na boca funciona? O esmalte de pimenta hoje, mas assim, não é nem que ninguém conta. Existe essa técnica, existe a técnica da faixinha no dente. Existe no dente? no dedo, perdão. Existe técnica da faixinha no dedo. Existe técnica hoje em dia, até na internet colocam, de furar a chupeta e colocar chia dentro da chupeta para falar para a criança que entrou bichinho. Tem mães que querem ter o desmame e fala que passa algo e fala que tá machucado o peito, mas assim, nada muito. Eu não oriento a fazer nenhuma dessas estripulias, nada muito diferente aí. Ô, Ká, a gente tá chegando, infelizmente, no fim, acho que esse vídeo foi mais longo. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse aí o Instagram da sua clínica. Então o arroba lá da clínica é Clínica Pequenos Sorrisos, tudo no plural.
E a gente está pronto para receber vocês. Eu amo muito o que eu faço. E com a maternidade, eu descobri que eu quero mais ainda cuidar de todas as crianças. Eu falo que eu sou a mãe maluca, que eu tive um filho e 10 dias depois do Mateus eu falei que eu queria mais e mais e mais. Meu Deus, meu Deus. Ela ainda vai chegar na fase que ela fala assim, eu quero, só que agora não. Não, mas Deus me livre, mas quem me dera. eu nem vou chegar nessa fase, entendeu? Já vou logo ter outros para não dar tempo de chegar. falar, não, acho que eu não quero mais. Que bom, dá um ânimo aí. Isso aí, não, tá certo. Não, mas assim, ótimo, levem os seus filhos no odontopediatra. Faz muita diferença. Independente de ser eu, ser a pediatra da filhinha dela, de todas as crianças. O importante, hoje em dia, tem excelentes pediatras, tanto aqui no ABC quanto em São Paulo, mas a importância de ter hábitos saudáveis desde a primeira infância é fundamental. Principalmente hoje em dia que a gente fala muito, né, sobre hábitos saudáveis ao longo da vida. Hoje em dia a gente vê adultos tentando recuperar o atraso. Então, a gente fazer isso com os nossos filhos, eu acho que é o ideal, é a melhor forma aí pra gente evoluir. Obrigada, Cá, foi uma delícia entrevistar obrigada você. Eu ficaria aqui muitas horas falando. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no @QueMãeNunca. E se você é mãe e quiser vir participar do nosso podcast, mande uma mensagem. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui compartilhando sua história. Muito obrigada, viu? Adorei. Obrigada eu, gente. Foi um Até prazer. a próxima. Tchau, tchau. Yes! Vocês fizeram todas as perguntas?